Aí ele aí, ó. Grande Frossá, abraço pra você, Frossá. Boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Seabra? Um abraço pra você, pro Colombo, pro Lelhão, pra todo mundo que tá na nossa audiência aqui do OTS. Cara, tô vendo a escalação aqui e refletindo sobre esse jogo, né? Vamos lá, vou dar o meu pitaco aqui sobre esse provável Galo pra amanhã. Eu tô achando que pode voltar o Saravia. Tenho sentido o Natanael, sem ser redundante, mas já sentindo um pouco esses últimos jogos. Não tô falando que ele tá se destacando negativamente. Tem gente jogando bem mais mal que ele, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que o Saravia é um jogador um pouco mais experiente para esses momentos difíceis como é esse que o Atlético vive. Então eu acho que o Saravia pode voltar, e o Saravia tá super acostumado a fazer essa função desse terceiro homem, esse terceiro zagueiro pelo lado direito. Já fez isso com o Milito e não seria novidade para ele. Voltou recentemente de lesão. Agora, até que engraçado ouvir o Lélio falando sobre o Igor Gomes, porque eu concordo plenamente que essa titularidade absoluta do Igor Gomes ela é incômoda. É um jogador que não me convence, não tem intensidade para marcar, para ser um titular do Galo, não tem criatividade para jogar para ser um titular do Galo. Agora, o problema é quando a gente chega no ponto de vai jogar quem no lugar dele, né? Essa dificuldade que o Lélio teve para encontrar esse nome é a que eu tenho também. Eu adoraria que fosse um outro jogador ao lado do Fausto Vera ali nessa dupla, como esse segundo volante, esse segundo homem de meio, para essa transição ofensiva. Se o Alexander estivesse à disposição, certamente seria ele, é quem melhor faz isso no elenco, na minha opinião, mas não tem Alexander, não tem o Patrick, o Gabriel Menino, sinceramente, nos últimos jogos tem me irritado mais até do que o próprio Igor Gomes. Então, para mim, entre os dois, eu vou de Igor Gomes sem precisar parar para pensar muito, mas é uma incógnita realmente esse time do Galo, assim. Tô com o Lélio em relação ao ataque, sobre o Biel, acho que é um jogador que tem merecido um pouco mais de tempo em campo. No jogo contra o Fluminense, o Atlético teve um jogo horrível, né? O próprio Sampaoli admitiu que foi o pior time, o pior jogo do Galo sob o comando dele, para mim também foi. Mas o Biel no segundo tempo, se deu para salvar alguma coisa, alguém que tentou alguma coisa diferente, uma jogada individual, sustentou um pouquinho mais a posse, foi o Biel. Então eu acho que o Biel como titular pode ser interessante. O Scarpa não pode ser banco nesse time, na minha opinião. O Bernard nesse momento também não. Aí não sei, vai sobrar pro Hulk, vai sobrar pro Rony. Acho difícil jogarem os dois, tá? Eu acho que vai Hulk ou Rony. Se forem os dois, me surpreenderia, assim, porque uma coisa que a gente viu no Maracanã, inclusive, né? Quando jogam os dois, fica aquele dilema de quem vai ocupar a linha de 4 para marcar, naquele 5-4-1 que o Sampaoli faz sem bola, e quem vai ficar mais solto como centroavante. Em tese, o Rony tem mais fôlego para marcar, né? Para ocupar essa linha de 4. E aí o Hulk ficaria. Mas o Hulk jogando de costas como um atacante de referência nunca funcionou. Ele próprio já falou 1 milhão de vezes que prefere jogar de frente, tendo alguém mais à frente dele. E nesse momento que o Hulk não tá bem, ele precisa jogar num lugar onde ele se sente mais cômodo. Então, pra mim, é Hulk ou Rony. Eu mudaria aí só um pouquinho num chute, né? A gente tá aqui arriscando, né? Porque se tratando de Sampaoli, nem os caras que vão jogar sabem. Então, eu colocaria o Biel nesse momento no lugar do Hulk, viu, Seabra? Colocaria o Biel pra jogar no lugar do Hulk, deixa o Hulk no banco como opção pro segundo tempo, manteria o Rony. Por uma questão de intensidade, por uma questão de dinâmica que contra o Mirassol funcionou. O Rony é um cara que irrita muito com a bola no pé, perde chances, mas do ponto de vista do dinamismo do jogo, ele é um cara que entrega mais do que o Hulk, na minha opinião, neste momento, pelo amor de Deus. São jogadores tecnicamente incomparáveis. O Hulk tá numa prateleira, o Rony tá umas 10 prateleiras para baixo. Mas nesse momento complicado que o Atlético vive na temporada, pra mim é hora de privilegiar quem tá correndo mais, e não privilegiar quem tem mais qualidade técnica e vive mau momento, como é o caso do Hulk, é o caso do Arana. É mais ou menos a discussão o Arana ou o Caio Paulista nesse momento. Todo mundo sabe que o Arana é mais jogador que o Caio Paulista, em condições normais, mas muito mais jogador. Essa seria a próxima muito discussão. mais jogador. Mas... Caio Paulista nesse momento. Exatamente. Você já falou sobre isso recente, então, inclusive, pra mim tem que jogar o Caio. Eu tô querendo puxar sua língua. Exato, né? Exatamente. Guilherme Arana, nesse momento, não, né? Pra mim, nesse momento, o Arana é banco desse time por uma questão de não só qualidade técnica que tem entregado nos últimos jogos, o Arana tem errado demais, mas principalmente por uma questão de intensidade, de entrega. O Arana, pra mim, ele tá num ritmo abaixo dos demais nesse momento da temporada, e eu sou quem mais torce pra ele retomar o desempenho padrão de um jogador que foi o melhor lateral esquerdo do Brasil por algumas temporadas, que chegou à seleção brasileira, que só não jogou a Copa de 22 pela lesão gravíssima que sofreu naquele jogo no Mineirão, que eu tava a metros do lance, trabalhando na beira do campo, e lembro bem do barulho da lesão, foi um negócio muito feio. Então assim, eu sou fã do Arana, mas nesse momento, no atual desespero,
Para mim, joga o Caio na esquerda e para mim, joga o Rony na frente e deixa esses caras diferentes para, numa eventual mudança no segundo tempo, entrarem e mudarem o time, viu, Seabra? Ô, Frossá, para quem não acompanhou, você falou sobre o Arana recentemente aí num vídeo. Conta um pouquinho pra turma aí, o conteúdo do seu vídeo aí, para quem não acompanhou. Cara, então, até obrigado por você me dar a oportunidade de falar sobre isso, assim. Basicamente o que eu trouxe, né, no quadro que eu tenho lá no canal, no Cabeça Fria, que eu faço a análise dos jogos ali, foi que o Arana tá abaixo em intensidade nos jogos, não tá competindo, brigando, lutando, correndo há algum tempo. Isso é uma percepção minha e de muita gente. Pra mim, a postura até corporal do Arana, por exemplo, no primeiro gol do Fluminense, o gol do Samuel Xavier, é muito incômoda, assim. Ele não faz nem aquele movimento clássico do defensor quando tenta bloquear uma jogada. A culpa do gol não é dele, a jogada é pela esquerda, o cara finaliza livre dentro da área, o John Kennedy, o Everson dá o rebote, a bola chega até o pé do Samuel Xavier. Mas a postura que aparenta um certo desinteresse me incomodou muito. E aí a gente vai conversando com pessoas que estão dentro do vestiário, e eu não conversei com uma só, conversei com algumas, e eu ouvi de mais de uma pessoa que a postura do Arana no vestiário também está estranha há algum tempo, como se estivesse desinteressado, como se não estivesse indignado com esse mau momento coletivo e individual, porque o Arana tá mal individualmente e coletivamente o Atlético tá muito mal. Então assim, falei isso com todo o respeito do planeta, é um jogador que eu sempre falei e repito mais uma vez, é o melhor lateral esquerdo que eu vi jogar com a camisa do Galo, mas por muito, assim, eu sou fãzaço do Arana, tenho um grande respeito por toda a família dele, que tem uma relação muito legal com o Galo, com Minas Gerais, né, os filhos do Arana, o pai do Arana é um sujeito super legal que eu já troquei ideia várias vezes na arena. Então, obviamente não é nada pessoal, isso eu sei que é óbvio pra nós, viu, amigos, que trabalhamos com isso, mas infelizmente pro público de casa não é tão óbvio assim, né? Muita gente acha, o Frossá tá com birra do Arana, pelo contrário, eu adoro o Guilherme Arana e tudo que ele representa pro Galo. Mas nesse momento ele tá demonstrando uma intensidade abaixo daquela que precisa ter pra jogar no Galo nessa fase, né? Quando eu digo que, pra mim, agora é hora de privilegiar os caras que estão querendo correr mais em detrimento da técnica, é muito nessa discussão. Arana, Caio Paulista, por exemplo. Então, enfim, eu vi que o Arana fez um post sobre isso nas redes sociais hoje, e a minha maior torcida é que o Arana, já amanhã, contra o Sport, retome o nível de intensidade, de luta, de garra que ele sempre demonstrou, retome o futebol que a gente sabe que ele tem, faça uma partidaça. E aí pronto, eu vou estar aqui para elogiar, como já elogiei o Arana centenas de vezes. Estou doido para elogiar a próxima. Mas nesse momento realmente tem me incomodado e tem incomodado a pessoas que compartilham vestiário com ele. Essa postura meio nem aí, sabe? Uma coisa meio desligada, meio, o momento vai passar, meio que é o natural. Exato, meio blasé, é uma boa palavra. Então foi basicamente isso que eu trouxe de informação, de percepções. São percepções, não estamos falando de fato, não estamos falando... ele saiu do vestiário mais cedo, ele atrasou no treino, não é nada disso. São percepções de gente que tá ali e tem achado estranho a postura do Guilherme Arana. Torço para que ele faça um grande jogo amanhã, caso seja escalado, mas se eu sou o treinador, amanhã o meu titular é o Caio Paulista. Ô Lélio Gustavo, e aí, o que você achou disso tudo aí que o Frossá falou sobre essa questão do Arana, hein? Normal, é um jogador que ele também não pode ter o rótulo de ser... um jogador, digamos assim, incobrável. Ele pode ser cobrado. E o Frossá fez ou incriticável, o intocável, né? O Frossá fez uma crítica pontual. E da mesma maneira que ele sempre elogiou, ele pode criticar. E assim funciona o futebol. Por exemplo, eu sou super fã do Hulk, sabe? Mas ainda, eu só não admito o seguinte, o Rony ficar no time e ele ir pra reserva. Aí pra mim tem que ir o Rony e o Hulk. Os dois vão juntos. Como eu sempre falei aqui, o Caio Paulista eu acho um bom jogador. Até que chegou no momento da temporada que ele virou a solução pra lateral esquerda. Futebol é dessa maneira. E ele era muito criticado pela torcida. Então é tudo normal. Futebol é assim. Um dia você é criticado e no outro você é elogiado. Quer ser elogiado? Amanhã ele vai ter uma nova chance. Vai entrar em campo e ele mesmo pode reescrever a história dele. Entendeu? É simples. E aí, Colombo, eu acho que você trouxe a escalação com o Caio Paulista na lateral esquerda.
vai desse jeito mesmo. O que você acha disso tudo aí também? Eu acho que aí em relação, independentemente da apuração que teve o Frossard, vamos supor que a apuração que o Frossard tivesse, ele até comentou isso no próprio vídeo em que ele fala do Arana, era de que o Arana não tá acontecendo, mas ele tá tentando. Independentemente disso, a fase do Arana é muito ruim. O Arana não consegue passar da linha do meio de campo. O Arana não consegue tocar essa bola pra frente, ele não consegue progredir nas jogadas. O Caio Paulista não é nenhum espetáculo de jogador, mas ele tem sido muito mais jogador do que o Arana. O ponto pra mim central é esse. Não é que ele tem sido melhor, é que ele tem sido muito mais jogador, tem contribuído muito mais defensivamente, ainda deixa a desejar, mas sobretudo ofensivamente. Quando o Atlético joga na Arena MRV contra times fechados, tem a posse de bola e essa bola precisa ir pra frente, e evidentemente o passe não pode ser errado, o Caio Paulista tem mandado muito melhor e assim, por isso é que eu critiquei o Sampaoli nas escolhas que ele fez no sábado. De todas as alterações, pra mim a mais absurda foi o retorno do Arana. Ô, Frossard, a gente tá falando muito sobre... Eu não gosto muito de usar essa coisa de obrigação, né? Porque, vai pegar o lanterna do campeonato, tem que... obrigação de ganhar e tal. Esse jogo amanhã é pra fazer 3 pontos, mas assim, como eu sempre falei com o Jaime, aquele dia eu tava lá com o Juventude, o Jaime falou, jogo pra fazer saldo de gols. Eu falei, não é, gente, calma, ganha de 1-0, tá lindo. O que você acha desse jogo amanhã, hein, Frossard? Tem um colega meu que trabalha comigo, o Iago Gladys, um abraço pra ele, que ele usa a frase 1-0 é praça 7. E eu tô com ele, viu, Colombo e Seabra, Lélio e amigos, porque não tem essa de tô com você, Seabra. Vamos lá comemorar com 1-0. Caminhão de corpo de bombeiro. Exatamente. Claro. Não tô nessa de saldo não, porque, cara, o Sport é o lanterna do campeonato, verdade. Agora, todos nós assistimos, imagino, Cruzeiro e Sport, né? Tá longe de ser um time horrível, totalmente desorganizado. Daniel Paulista deu um certo padrão para esse time. Esse centroavante, o Derek, grata surpresa, sim. Confesso que eu tinha visto pouquíssimos jogos, ou nenhum, desse jogador antes desse Cruzeiro Esporte, que eu parei, de fato, sentei na frente da TV para ver. Achei bom jogador. O Mateuzinho, ex-América, tá fazendo uma fumaça lá pelo lado direito. Então, assim, é um jogo já muito delicado pro Atlético pelo contexto de tabela. E tem uma diferença substancial, né, Seabra e amigos, em relação a um time que já está acostumado desde o início do campeonato a lutar contra o rebaixamento, que é o caso do Sport, que já está na zona, afundado na zona há muito tempo. Então é, entre aspas, só mais um jogo e todo mundo já dá o Sport como rebaixado. Né? Se o Sport conseguir se livrar, vai ser uma daquelas campanhas que vão ficar aí para a história, como aquele time de guerreiros do Fluminense, do Cook e vários outros. Então, assim, o Sport joga mais leve. É muito diferente de um time que não está na zona, é um time de um investimento altíssimo, que o investimento não condiz com a posição atual da tabela e que está jogando a vida para não se aproximar ou não entrar, nesse caso se aproximar, né? Porque não tem chance de entrar nesse meio de semana, nem na próxima rodada, enfim, tem 4 pontos de frente. Mas de não se aproximar da zona. Então a pressão para o lado do Atlético ela é muito maior, infinitamente maior, principalmente por ser um jogo na Arena MRV. É um jogo muito traiçoeiro e o Atlético precisa fazer o dever de casa. Eu faço um quadro aqui no canal também que é o Folhinha, que a gente pega no início do mês e projeta todos os jogos do mês ali. E aí a gente coloca 3 categorias: jogo acessível, jogo equilibrado ou jogo difícil. Acessível quando o Atlético é favorito, equilibrado autoexplicativo e difícil quando o outro time é muito favorito. Para esse jogo eu coloquei lá a bolinha verde, que significa jogo acessível, ou seja, o Galo bem favorito. Mas eu tô com medo danado disso, porque é um favoritismo até a página 2. Na hora que a bola rola, o Sport mais leve, tranquilo, vem de um bom jogo, tirou ponto do Cruzeiro no Mineirão, quase ninguém fez isso no campeonato. É um jogo muito duro e o Galo tem que encarar como final de Copa do Mundo, assim, é um jogo da vida para respirar, abrir 7 pontos do Z4 e projetar o clássico com um pouco mais de tranquilidade, ter uma semana cheia para trabalhar, né, porque no fim de semana não tem jogo pela data FIFA, mas assim, não tô esperando facilidade, muito menos jogo para fazer saldo, com todo respeito à projeção, e tomara que o nosso querido Jaime Júnior esteja certo na projeção dele. Sairia da arena muito feliz, mas acho que não, acho que vai ser um jogo muito duro. Seabra, deixa eu só mandar um recadinho pro Frossard. A gente, quando passa um fim de semana com a namorada, a gente tem expectativa de ir num restaurante caro, né? Fazer algo bom pro relacionamento. Outro dia eu me deparei, eu com a Kiara... caro? Eu não. Não, você é pão duro. Eu me deparei no fim de semana, eu com a Kiara lá, a gente na casa dela e assistindo ao quadro do Frossard, quem é o atleticano? Nossa, eu não tô aguentando mais ver Atlético, falar de Atlético, mas o cara faz um quadro tão bom, cara. Só queria deixar isso registrado, tá, Frossard? A gente se divertiu a beça o segundo, então. Pô, obrigado, nós dois erramos, tá?
Erraram juntos com a gente, né? Foi bem legal. Obrigado aí pela moral, viu, amigo? Foi bem legal mesmo esse quadro. A gente se diverte muito. Vou fazer o terceiro em breve, mas esperar passar um pouquinho essa zica, essa fase braba aí para as coisas melhorarem. Chiara, você tá na água, hein? Tá esperando que o Colombo vai te levar pra um jantar, pra tomar um negócio. Ela tá vendo o Frossá lá com o... Frossá, que beleza. Bela camisa, inclusive, hein, Frossá? Essa aí é a camisa que eu acho mais bonita, né? Do atleta tradicional zona. Listras verticais desse tamanho mesmo. Manto da Massa 1. É o Manto da Massa 1. Acho essa simples, direta, essa pra mim é a mais bonita. Perfeito. Tô com você. Pra mim essa dos Mantos da Massa é a mais bonita. Tradicional, não tem erro, né? Listras preto e brancas aqui. Agradecer a audiência aí da senhora do nosso querido Leandro Colombo. Ô, professor, um abraço pra você. Amanhã nos encontramos lá na arena, hein? Com certeza, estaremos lá para esse jogo que, olha, eu tô fazendo um paralelo só para devolver para vocês e levantar esse debate aqui desse jogo de amanhã com o jogo do Galo contra o Atlético Paranaense no ano passado. É o jogo que eu fui para a arena com aquela sensação de, meu Deus do céu, hoje é vida ou morte. Claro que é ainda um jogo, né, ainda tem vários jogos de brasileiro pela frente, faltam 15, né, depois faltarão 14 pro Atlético, mas eu vou com o mesmo pensamento, para mim amanhã é vida ou morte, tomara que a gente saia aliviado da arena amanhã, igual saímos depois daquele 1-0 da última rodada de 2024. Grande abraço aos amigos, nos vemos amanhã, até a próxima. Valeu, Frossá, um abraço pra você, até amanhã tamo lá.